Vitor, pelas informações. E lembrando que nós não atualizamos os dados da Covid-19 de hoje, porque o painel coronavírus do governo do estado será atualizado por volta de 8 da noite. Por enquanto, nós temos 11.484 casos e 511 óbitos. Nós falamos ontem aqui no TN2 sobre o avanço do coronavírus para as periferias e o risco que isso representa para a população. Hoje vamos fazer uma blitz nas ruas da Grande São Pedro, em Vitória. Será que todos estão seguindo as recomendações médicas, hein? Vamos ver na reportagem. Na capital, a doença avança para a região de periferia. Na Grande São Pedro, o número de casos ultrapassa 180. E no bairro, a taxa de incidência da Covid-19 é maior do que na região continental. Quando falamos em taxa de incidência, estamos falando sobre o número de casos em relação ao tamanho da população do bairro. A taxa, aqui em São Pedro, é de 70 pessoas infectadas a cada 10 mil habitantes. Parece pouco, né? Mas se pensarmos que o número de casos confirmados pode ser 10 vezes maior por conta da subnotificação e que a doença é altamente contagiosa e se espalha muito rápido, essa taxa, na realidade, é muito alta e extremamente preocupante. A gente destaca, assim, bairro da Penha, alguns bairros da região de São Pedro, bairro Maria Ortiz, bairro Jabu, bairro Bonfim, que tem se destacado na questão da incidência dos casos. É uma população que ela frequenta praças, ela fica, né, à disposição da conversa de amigos no bairro. Então esse é o momento dessa atividade dela não poder acontecer. Nas ruas encontramos muita gente, uns com máscara, outros sem, crianças, adultos, idosos. Comércio quase todo aberto. Pouca gente sabia que a doença vem avançando rapidamente no bairro São Pedro. Tem muita gente que não está se adequando, né? Só que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque a gente tem família, então a gente faz a nossa parte, a gente vai estar se precavendo. A gente tem que sair, né? Fazer o quê, né? A gente só se afasta um pouquinho, mas tem que seguir, né? Tem que trabalhar. Em uma população mais carente, que depende quase sempre do sistema público de saúde, a Covid-19 se torna ainda mais assustadora. Se até agora, com a doença se alastrando pelos bairros com maior poder aquisitivo, já temos mais de 80% dos leitos de UTI dos hospitais públicos ocupados na Grande Vitória, imagina com o crescimento da doença na periferia. Se começar a sentir sintomas ou tiver algum sinal da probabilidade de estar contaminado, é ir à unidade básica, pedir a avaliação do médico, né, ser acompanhado e obrigatoriamente, a partir do momento que você tem a suspeita da doença, isolamento, mas é quarentena mesmo. E as pessoas, quer dizer, que moram também naquela casa, obrigatoriamente deverão ficar isoladas. Em Vila Velha, agentes da Guarda Municipal estão orientando comerciantes e moradores sobre a importância do uso da máscara de proteção. O serviço é simples: fiscalizar quem está de máscara. É sempre importante lembrar, né? A Guarda Municipal de Vila Velha tem equipes voltadas para fazer esse serviço específico. São 4 equipes. Um trabalho feito há 15 dias. E é com esse objetivo que eles vão rodando pelas ruas e lojas da Glória. A missão é conscientizar. Nós temos uma equipe direcionada juntamente com a Polícia Militar para atender a região no dia de hoje de Cobilândia, e nós temos mais 3 equipes empenhadas para fazer abordagem aos coletivos visando a conscientização dos usuários. É importante a gente frisar também que desde o dia 11 de maio o Disque Aglomeração recebeu mais de 2.600 denúncias. E se somarmos a ações como essas, isso gera cada vez mais consciência nas pessoas. Para a segurança de todos, a questão da máscara, por exemplo, é essencial, né? Porque para a distância também de um para o outro. E em relação ao comércio também, a gente está atendendo assim, aqui, por exemplo, na nossa loja, é cinco clientes, né? Que a gente tem condições de atender, porque o tamanho da loja, né? Usar máscara, na verdade, é decreto. É zelar pela saúde de quem está perto de você.
Nós fazemos esse trabalho que nós chamamos de formiguinha mesmo, né? Um trabalho de orientação, um trabalho que nós visamos conscientizar as pessoas da importância da utilização do uso de máscara, de evitar as aglomerações, para que nós possamos assim retornar à normalidade do nosso ambiente. Como a gente está em ligação direta com o cliente aqui na loja, a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, assim, a questão da higienização da loja, ter disponibilidade do álcool em gel, tá higienizando antes que o cliente entre e depois também. O MEC suspendeu o pagamento do financiamento estudantil durante a pandemia. A suspensão vale para contratos que estavam em dia antes do decreto de calamidade pública. Pode adotar a medida quem está cursando ou já concluiu os estudos e pagava o FIES. A Tamires é estudante de Engenharia Química. Cursa o 7º período em uma faculdade particular de Vitória. O valor da mensalidade é de cerca de R$ 1.500 e ela conta com o financiamento estudantil para pagar os estudos. Por causa da pandemia, a jovem que trabalha como assessora precisou arcar com todas as contas sozinha. E aí o salário ficou curto. Para pagar a parcela da faculdade no último mês, ela teve que pedir ajuda de familiares. Tive, coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Eu sempre fui muito independente, pagava minhas contas, mas eu tive que ter a intervenção da família. O meu FIES ele é de 80%, então eu pago por volta de 250, 275 e pesa, né? Querendo ou não, é um gasto a mais. Assim como a Tamires, cerca de 100 mil estudantes em todo o Brasil dependem do FIES para cursar uma faculdade. O Natan, por exemplo, não tinha como pagar a parcela que estava para vencer. Com essa pandemia do coronavírus, eu fui mandado embora e aí dificultou a minha vida toda financeira, desestabilizou. Não sei como eu vou fazer para pagar a mensalidade do FIES agora, porque era essa renda do estágio que me ajudava a pagar. A boa notícia para os estudantes é que o Ministério da Educação autorizou a suspensão do pagamento da parcela do FIES por até 4 meses. A medida também vale para quem já se formou e continua pagando os estudos. Para isso, a pessoa deve procurar a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil até o dia 31 de dezembro deste ano e solicitar a suspensão. Financiamentos operados por bancos privados não se enquadram na medida. A Tamires já está em contato com o banco para suspender o pagamento e já tem planos para o dinheiro. Com esse dinheiro eu vou pagar as contas da casa e aí vai conseguir sobrar para dar uma aliviada. Com essa suspensão eu acho que vai ajudar muito, porque se a pessoa tem o FIES de 100%, quer dizer que ela não tem condições, né? Então vai ajudar bastante. As parcelas suspensas serão incorporadas ao saldo devedor do estudante e não será cobrado juros dessas parcelas. Os bancos ainda vão criar canais de atendimento específicos para solicitar a suspensão. No retorno do TN2, a gente fala dos casos de polícia. A Corregedoria vai investigar a conduta do delegado da Polícia Civil e soldados da PM flagrados com sacola de droga em Vila Velha. Agora imagens ao vivo do trânsito para você ali na Reta da Penha. A gente já volta. Um delegado da Polícia Civil e 2 soldados da Polícia Militar estão sendo investigados pela Corregedoria. Os 2 foram flagrados saindo de uma casa em Vila Velha carregando uma sacola com drogas. O delegado atua no sul do estado e os PMs estavam afastados por problemas de saúde. Na mensagem enviada à nossa equipe, o proprietário do imóvel diz que alugou a casa por aplicativo para um casal que não conhecia. O homem, que prefere não se identificar, explica que no momento da suposta operação policial não havia ninguém na residência. Ele encerra a mensagem dizendo que não tinha conhecimento de nada, que já está de posse da casa e que trocou as fechaduras. A residência em questão é essa, no bairro Morada do Sol, em Vila Velha. Na noite de ontem, o delegado Davi Santana Gomes e outros policiais militares, os soldados Cleiton Correia Gave e Juliano Araújo dos Santos, foram flagrados saindo do local com pelo menos 10 quilos de maconha. Dentro da casa foram encontrados mais entorpecentes. O secretário estadual de Segurança Pública falou sobre o caso durante uma coletiva de imprensa. O CIOD 190 recebe uma ligação de moradores do bairro Morada de Sol, dando conta de que uma residência estava sendo arrombada. De imediato, uma viatura despachada para aquela localidade. Ao chegar na residência, os policiais que atendem a ocorrência se deparam com indivíduos ainda no interior da residência, eram 3 indivíduos, e ao procederem à devida abordagem, eles identificam que um era um policial civil, um delegado de Piúma, e outros 2 eram policiais militares. Isso pairou uma dúvida na guarnição que atendeu a ocorrência,
pelas circunstâncias que se apresentaram no momento. Os 3 policiais foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestaram depoimento e foram liberados em seguida. Eles alegam que estavam na casa para prender um traficante, mas o delegado atua em Piúma, litoral sul do estado, e não tinha mandado de busca e apreensão. Em uma rede social, ele justifica que estava em uma operação já em andamento na unidade dele e que os colegas da região estavam ocupados. Por isso, chamou os soldados que estavam de licença médica, um deles por problemas psiquiátricos. Um dos policiais militares apresentava uma dispensa médica por problemas ortopédicos e um outro policial militar apresentava uma dispensa médica por questões psiquiátricas. Não deveriam trabalhar na Polícia Militar naquele período, que é uma avaliação do médico. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, foram abertos 2 processos internos para investigar a conduta do delegado e dos soldados, um na Corregedoria da Polícia Militar e outro na Polícia Civil. O resultado do inquérito deve ficar pronto em um prazo de 30 a 60 dias. Todo o processo será apurado com o máximo de lisura, de interesse público, de respeito às instituições. O delegado David Gomes já esteve envolvido em outra confusão em 2015. Ele tentou entrar em um camarote durante um show em Guarapari, dando uma carteirada, e chegou a prender o segurança do local, que tentou impedir o acesso dele. A gente vai continuar acompanhando essa história, viu? Uma adolescente foi atingida por bala perdida durante um tiroteio em Vitória. Foi no bairro Nova Palestina. A adolescente de 14 anos foi trazida para o Hospital São Lucas. Ela levou 2 tiros no peito. De acordo com a PM, a adolescente de 14 anos foi baleada no beco São Tomé, que fica aqui no bairro Nova Palestina, em Vitória. Um carro preto teria passado por esse beco atirando. O alvo era uma pessoa que não foi atingida e conseguiu fugir. Já a menina, que também estava no local, acabou baleada. Há 2 dias, um jovem de 19 anos também foi baleado no bairro, no mesmo local. Ele passa bem e contou aos policiais que assim que entrou no beco, foi surpreendido por criminosos armados que começaram a atirar na direção dele. Até o momento, ninguém foi preso. Um adolescente foi apreendido acusado de matar uma jovem na Serra. O crime aconteceu em janeiro deste ano em Nova Carapina 1. Ana Paula de Faria Santana, de 22 anos, foi assassinada dentro de um imóvel abandonado. De acordo com a polícia, a residência era usada para o consumo de drogas. Ana Paula foi atingida por 2 tiros e morreu na hora. O adolescente foi apreendido no mesmo bairro em que a jovem foi morta. Segundo a polícia, ele confessou o crime. A delegada responsável pelo caso falou sobre a motivação. Em janeiro, quando a vítima foi morta, a gente já desde logo começou a empreender diligências e a linha de investigação apontada era de que, em virtude dela ser dependente química, ela estava cometendo pequenos furtos na região. E por conta disso, o tráfico local não gosta, porque isso atrapalha, chama a atenção da polícia para a localidade. E eles resolveram por fim a vida dela por conta disso, dos pequenos tráficos, dos pequenos furtos que ela estava cometendo. Um homem de 30 anos foi preso na semana passada no bairro Vista da Serra. Ele é suspeito de ter atirado contra Ana Paula e já estava sendo procurado por homicídio qualificado e corrupção de menores. Em instantes, você vai ver aqui no TN2, professores da UFES desenvolvem projeto de doação de máscaras e geração de renda. Agora imagens ao vivo para você do trânsito no centro de Vitória. A gente já volta. Quase 4.000 máscaras já foram doadas a ONGs e instituições no estado através de um projeto desenvolvido por professores da UFES. Eles se uniram para ajudar a proteger as pessoas e gerar renda para as costureiras que estavam sem trabalho. O barulho da máquina de costura voltou a dominar o ambiente na casa da Dona Ivone. É que ela está costurando para o projeto Máscaras Solidárias. A iniciativa foi pensada por professores da UFES para auxiliar na doação de máscaras de proteção e ainda ajudar financeiramente costureiras que estavam sem trabalho. Por meio da iniciativa, quase 4.000 máscaras já foram distribuídas para grupos e instituições. Nós contactamos essas costureiras e, desde então, temos produzido máscaras para doar. As doações, elas ocorrem a partir de solicitações, de pedidos, de comunidades, de grupos coletivos,
de projetos sociais, né? Com o projeto, a rotina da Dona Ivone está sendo medir, cortar e costurar. Experiente que é, ela produz uma máscara bem rapidinho. Eu faço até às vezes 10 ou 15 minutos. Capa e corto do outro que bota dentro, que são 3 camadas. Venho para a máquina, costuro, boto o elástico. Tá pronto. Neste momento da pandemia, a Dona Ivone está produzindo cerca de 200 máscaras por semana. E a cada máscara pronta, ela ganha R$ 1,50. É aqui neste quartinho que ela ajuda na proteção das pessoas e ainda complementa a renda. Eu faço conserto e faço sob medida. Como não tem, então as máscaras estão me ajudando. Pagar a dívida, né? Assim, água, luz, telefone. Parte do projeto também está acontecendo na UFES de Alegre, mas para continuar os trabalhos, o grupo Máscaras Solidárias está precisando de doações. O nosso objetivo também foi gerar renda para as costureiras que fazem ou que já desenvolvem esse trabalho, mas que no momento da pandemia ela também estava com uma restrição maior. Nós pagamos as costureiras com recurso arrecadado de doações também, tá? Além disso, nós tivemos também doações de tecido, de elástico, de TNT. Inclusive, a Associação de Docentes da UFES também fez uma doação para compra de material. Olha, quem quiser ajudar o projeto é só fazer a doação no PicPay, máscara.solidária. E antes de encerrar, a gente tem a atualização do painel coronavírus. Infelizmente, o número de mortes subiu. São 538 pessoas que já perderam a vida e a quantidade de contaminados é de 12.375. A gente encerra o jornal desejando uma boa noite para você. Se cuide, fique em casa se puder, que a gente quer sempre levar um pouco de esperança para você também em casa. Uma boa noite e até amanhã.